Vamos dar início à nossa reunião de executivo, reunião extraordinária, com um único ponto, tem a ver com a proposta de cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar não temos público, cumprimentar os funcionários. A reunião foi hoje marcada para esta data, para que pudéssemos ainda levar à Assembleia Municipal de setembro, dizer que após a Assembleia ainda tem aqui mais um passo, que é a questão de ir ao IRU, certo? A arquiteta Catarina depois explicará tudo isso. Isto é algo que já vínhamos a trabalhar há algum tempo, tem a ver com a delimitação das ARUs, que permitirá nas diversas freguesias tentar-se arranjar um critério que fosse uniforme em todas e que isto fosse possível e que fosse um critério que passasse depois dentro das entidades que têm que dar o seu parecer sobre isto. Isto é por 3 anos, depois a arquiteta explicará também um pouco isso e dizer que para nós é importante e esperamos, se calhar, no início de novembro, em novembro, termos isto já em funcionamento e do ponto de vista dos incentivos fiscais será muito importante. Passo já a palavra à arquiteta Catarina Pires para nos dar, fazermos uma apresentação, dizer que isto já foi apresentado às juntas de freguesia na passada quarta ou quinta-feira. Certo? Peço desculpa. Começando. No âmbito da reabilitação urbana e do regime jurídico, existe uma ferramenta que pode delimitar as áreas de reabilitação urbana diante alguns critérios, nomeadamente a degradação e obsoleta dos edifícios, também como das infraestruturas e dos equipamentos. Eles são todos acompanhados em procedimento de uma operação de reabilitação urbana, que já é um trabalho mais específico e que tem outro tipo de informação, nomeadamente tem sempre a ver com as áreas que incluem os edifícios, as áreas edificadas, os espaços públicos, pronto, uma série de definição. Esta delimitação das áreas que nós estamos aqui a propor é por um período de 3 anos. As operações de reabilitação urbana, quando consolidadas, têm uma duração de 15 anos. A aprovação final destas ARUs tem que sempre ir à Assembleia Municipal e que depois, a partir daí, é que se permite os benefícios e incentivos fiscais. Este é basicamente o procedimento para a aprovação apenas das delimitações, que é o que estamos a fazer neste procedimento, das 21 áreas de reabilitação urbana que temos aqui. Elas são submetidas à reunião de Câmara, depois à Assembleia Municipal é que valida a sua informação, vai para a publicação em Diário da República, é comunicada no site da Câmara Municipal e depois vai ao IRU para eles poderem dar uma informação e um parecer sobre a informação. Como é que nós chegámos a um critério, como é que chegámos a estas 23, que eu já vou explicar, mas que na prática e a proposta são 21. Tinha que haver um critério para todas e nós tínhamos, antes da reformulação das freguesias, tínhamos 28 sedes de freguesia, com 28 sedes em que cada uma tinha um perímetro urbano identificado. Agora já são 18, mas nós fomos buscar e recuperar os 28 sedes de freguesia que tínhamos anteriormente. E também tivemos que agrupar estes critérios com algumas das diretrizes e os objetivos que temos de referência do Plano Diretor Municipal, nomeadamente com dois núcleos importantes que têm a ver com a contenção do povoamento disperso que existe e é uma lei do Governo, com a concentração dos aglomerados que existem e depois com toda a parte da reabilitação dos centros históricos, dos edifícios e dos edifícios degradados e das infraestruturas associadas a isso. O que é que nós também fizemos? Fomos analisar nestas 28 freguesias a dinâmica demográfica do nosso concelho para percebermos como é que conseguíamos hierarquizar estas freguesias. Percebemos que, de geral, o nosso concelho diminui a população e todas as freguesias, mais ou menos no norte do concelho, umas mais, outras menos, mas quase todas tiveram uma demografia inferior. Contabilizámos também a parte dos alojamentos, que é sempre importante, ou seja,
quantos alojamentos existem no concelho, qual é o nível de degradação que eles têm e, eventualmente, aqueles edifícios que já têm mais do que 15 anos e que precisam aqui de profundas alterações. Nisso tudo, identificámos, no fim de fazermos esta análise e este diagnóstico, identificámos 13 objetivos específicos. Eu aqui trago 10, porque são aqueles que são os mais principais. Basicamente, o que nós tentámos fazer é que, para estas limitações de áreas de reabilitação urbana, nós pudéssemos dar a estes territórios a sua identidade própria, ou seja, que cada freguesia pudesse depois já ter mecanismos para se poder reabilitar, para incentivar os seus municípios a reabilitarem as suas áreas, para fomentar um padrão urbanístico com alguma qualidade também, tentando demonstrar que Santarém e o concelho em si e as freguesias têm qualidade tanto ao nível do urbanístico como arquitetónico, tentar com que toda a parte da eficiência energética e dos sistemas construtivos destas novas construções pudessem ser aplicadas, a requalificar os espaços envolventes, nomeadamente os espaços verdes e os equipamentos destas áreas e destas sedes, e depois criar aqui, eventualmente, numa fase seguinte, projetos âncoras e projetos de mobilidade que possam transformar estas áreas melhores. O que é que nós fizemos? Identificámos estas 23 áreas de reabilitação urbana. Elas são os que estão a amarelo. As que estão a azul são os outros aglomerados rurais que foram feitos na alteração do PDM em 1995. Ou seja, amarelo, Plano Diretor Municipal 1995, 28 sedes de freguesia, que depois a cidade é maior, por isso davam 24 sedes de freguesia. A azul, os atuais aglomerados rurais que foram feitos na alteração de 2010, que são 29. Mas aquilo que conseguimos identificar agora e os pressupostos deste projeto é perímetros urbanos, ou seja, todos estes que estão ali identificados são os perímetros urbanos identificados no Plano Diretor Municipal de 1995 e foi através dessas limitações que identificámos todas estas 21 áreas de reabilitação, ou seja, o que é que nós fizemos? Agarramos nesses perímetros urbanos, tem um limite que não é igual para todos, ou seja, é um limite que foi identificado em 1995, tem todos eles, tem um centro, tem uma degradação dos edifícios, é onde se concentrou mais população e onde é que normalmente se verifica uma dinâmica demográfica menor, mais alojamentos vazios. E o que é que fizemos? Fizemos um quadro geral para todas as sedes de freguesia, para estes perímetros em especial, identificámos a população, identificámos o aglomerado, verificámos o estado de conservação para estes edifícios e fizemos isso para as 23. Mas há duas que eu quero apresentar especificamente porque não vão entrar nesta alteração, por um único simples fato de os dois núcleos que foram identificados em 1995 não têm propriamente habitação. Estamos a falar no caso de Achede, que era a antiga junta de freguesia de Achede, e São Vicente do Paúl, em que os dois limites dos perímetros urbanos, um corresponde ao cemitério e à junta de freguesia e o outro à junta de freguesia e mais 2 ou 3 caseirões, pronto, que são situações que não têm população que neste precisamente resida nesses núcleos e que nessa circunstância não faça sentido. Isto é, a Bitoreiras, nós fizemos um slide destes para cada sede de freguesia que identificámos aqui as 23, eu vou passar, depois se tiverem alguma dúvida posso esclarecer. Elas todas são identificadas no relatório com o limite a vermelho e com a área identificada. Achede, como se pode ver, o limite é aquele, tem 5 hectares e basicamente tem um cemitério, a junta de freguesia e um caseirão, que é tipo uma quinta, porque aquilo eram os casais. Pronto, esta nós não vamos incluir nesta delimitação porque não faz sentido estarmos a criar exatamente para os casais da igreja. A Miais também está incluída, é o perímetro urbano que temos aqui. Está tudo, é o perímetro urbano todo. Alcanete também temos. Depois queria só mostrar aqui São Vicente do Paúl. Pronto, São Vicente do Paúl também é um caso caricato porque não tem ninguém a viver dentro daquele perímetro urbano, não é? Temos a ver é aquela área que é basicamente o cemitério e uma área envolvente, por isso este perímetro também não vai entrar dentro destas limitações das 21. Temos as restantes, todas elas estão identificadas. Basicamente o que temos agora é a parte importante para a maior parte dos municípios que tem a ver com os incentivos e os benefícios fiscais que estas áreas vão criar. Temos incentivos fiscais de IRS, IVA
IMI e IMT, e depois para IRC também, em algumas situações. E depois há toda aquela conjuntura que saiu agora em nova legislação que tem a ver com os incentivos fiscais. As pessoas podem se candidatar depois aos incentivos fiscais e uma série de decretos e de programas que o Governo acabou por criar para incentivar a reabilitação urbana. Estes benefícios fiscais podem ser aplicados assim que as limitações foram aprovadas em Diário da República. São vinculativas por 3 anos. Ou seja, basicamente submeter à reunião de Câmara, submeter à Assembleia Municipal, ser aprovado em Diário da República e as propostas de limitação serem comunicadas ao IRU, para depois, subsequentemente, fazermos aqui o trabalho individual de identificação de cada uma destas áreas e podermos nós, juntamente com as juntas de freguesia, identificarmos as operações de planeamento, as operações de reabilitação urbana, que são as tais que são vinculativas depois por 15 anos. Obrigado, arquiteta Catarina Pires, uma breve explanação daquilo que é a proposta. Não sei se alguns senhores querem dar a palavra. O Sr. Vereador quer dar a palavra? Dr. Rui, o Sr. Vereador, faça favor. Está a chegar. Sim, a gente depois vai combustível. Ok, muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria dizer que acho a matéria demasiado importante para ser tratada com a ligeireza que foi do ponto de vista político. E nós achamos que, o Partido Socialista acha que este assunto devia ter sido discutido amplamente com as juntas de freguesia e, portanto, deveria ter havido uma apresentação junta à junta, de forma que a própria junta pudesse, quer com os seus eleitos das assembleias de freguesia, quer até com a população, pudesse apresentar esta proposta de limitação das ARUs. E nós aqui na Câmara, provavelmente, também deveríamos ter sido informados antes dessa apresentação às juntas, ou eventualmente ter sido convidados para participar na apresentação à junta, e depois, enfim, também podermos ter tempo de politicamente avaliar cada uma das propostas. Não se entende que uma legislação de 2009 seja tratada em 2019 com esta ligeireza. E, portanto, consideramos que é demasiado importante para a ligeireza e para o tempo de discussão que teve, quer em sede de freguesias, quer em sede de Câmara e, eventualmente, até da própria Assembleia. Por outro lado, considerando também que o Plano Diretor Municipal está em revisão, portanto, é um plano que já está em revisão há vários anos, enfim, também não deixa de ser, enfim, de alguma forma preocupante que a base de trabalho seja, digamos, que aquilo que é conhecido do atual PDM em vigor e não se tenha feito um esforço para que possamos ter, digamos, uma consonância com aquilo que é o novo PDM, que já está neste mandato há uma série de tempo para dizer que está quase. Por outro lado, digamos que, considerando que estamos a falar de 3 anos como uma realidade mais ou menos estática, isso quer dizer que provavelmente o Plano Diretor Municipal ou não entra em vigor no entretanto, ou entrar em vigor, há de haver aqui depois também algum ruído relativamente a esta matéria. E por isso, digamos que a posição de voto do Partido Socialista relativamente a este assunto, consideramos importante por várias matérias, e não vamos estar aqui a apontar o dedo caso a caso, porque se há juntas de freguesia e freguesias que nos parecem, enfim, mais ou menos óbvia a opção que foi feita, noutros casos podemos considerar mais discutível, mas não vamos fazer. A nossa posição de voto é uma posição de abstenção, quando nós gostaríamos, numa proposta destas, ter participado ativamente na discussão, nas sugestões e, eventualmente, até poder votar favoravelmente uma matéria tão importante para o Conselho de Santarém. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só dar aqui algumas notas que eu acho que é importante de referir. Sr. Vereador, isto é uma primeira fase relativamente a isso. Não tiro razão relativamente à questão de dizer que a legislação já tem alguns anos, mas tentando arranjar um critério que fosse mais uniforme. A arquiteta Catarina depois poderá explicar isso, e também acho que já é entendido por todos que
a base foi os perímetros urbanos de 1995. E, portanto, aquilo que estava a dizer de ir a cada uma das juntas de freguesia e dizer, ou seja, não conseguiríamos, se calhar, estar hoje aqui a ter esse critério de maneira que pudéssemos ser feito. Sobre a questão daquilo que foi apresentado às juntas de freguesia, foi como uma primeira fase. Eu também quero dizer que isto é algo que já vínhamos a trabalhar há cerca de 2 anos e tal, e também nunca ouvi a primeira executiva falar e a trabalhar neste aspecto, nem nunca vi ninguém sugerir isto, a não sermos nós e a trabalharmos nesta matéria. Portanto, também hoje é fácil de vir dizer porque é que não se fez há mais tempo. Portanto, olha, nós começámos a trabalhar isto há cerca de 2 anos e hoje estamos aqui, como disse, numa primeira fase e, como a arquiteta disse, já permitirá, dentro destes perímetros urbanos, ter estes benefícios fiscais. Esperamos que haja muita gente a utilizá-los, porque mesmo dentro daquilo que é os perímetros já hoje definidos, já temos alguns, mas se formos fazer o paralelismo com aquilo que é nas freguesias, portanto, vamos ter que ser ambiciosos e divulgar bem esta medida. Sobre a questão da revisão do PDM, Sr. Vereador, há aqui uma coisa que não... Isso aí, estamos todos tranquilos com a revisão do PDM. Infelizmente, tivemos N alterações legislativas que nos levaram àquilo que é o PDM. E vou dizer, e para ficar em ata, que lamento que nos anos 90 tenham colocado na ideia dos municípios que a responsabilidade do planeador municipal é dos municípios. O Sr. Presidente já passou por isso, nós estamos todos a passar, porque há um PROT e um PNOT que eles ditam as regras e nós, se calhar, influenciamos 3 ou 4% do planeador municipal. E todos sabemos isso. E, portanto, temos 20 e tal entidades. Mas há aquela ideia que se criou nos municípios, que é a autarquia que pode decidir tudo sobre aquilo que é o seu território. Infelizmente não é assim e, portanto, temos que cumprir regras. E as alterações legislativas que aconteceram ao longo dos anos levaram a que ele se fosse dilatando pelo tempo. Quero-vos dizer que o município de Santarém tem, e é conhecido, já de fase bastante adiantada, e espero que no primeiro trimestre de 2000 e do próximo ano esteja a nossa revisão concluída. Portanto, digo aqui. Mas estou a dizê-lo porquê? E não será o PDM ótimo, porque já houve sempre alterações, e há sempre alterações e alterações que vão sempre surgindo. E cá estarei depois na altura para o defender. Mas também há uma coisa que todos sabemos. É que os municípios que não tiverem os planos diretores municipais até junho do próximo ano vão ter revisões de PDM. Está na lei. Acho que não sei se já se tinha percebido isso. E ainda por cima com a premissa que foi feita em 1995, que é 94 ou 95, quem não tiver o plano diretor municipal revisto, ou pelo menos vai ficar sem fundos comunitários. Portanto, isso eu posso garantir que o nosso antes disso está feito e não será por imposição dos diversos órgãos. E se aperceberam, acho que sim, nós ainda recentemente, já este ano, votámos 3 ou 4 vezes para a arquiteta Catarina ir aí para municípios próximos que estão agora a iniciar o processo de revisão. Não sei se me estou a fazer entender onde queremos chegar, e sei, e infelizmente não conseguimos em Portugal, pelo que eu sei, há cerca de 60 municípios que já fizeram a sua revisão do plano diretor municipal, portanto, ainda há muitos que terem que o fazer. Mas, relativamente a esta matéria, acho que ela é importante. A questão da discussão com as juntas de freguesia, com o critério que estava, era o perímetro urbano, não poderíamos ir dizer, levar expectativas, pois o critério não teria enquadramento, mas isso a arquiteta poderá também explicar um pouco isso. Aqui a questão foi do critério, que depois temos uma entidade, o IRU, que além de publicitar, também irá verificar se cumpre todas essas matérias. Sr. Arquiteta. Bem. Basicamente, aquilo que se pode justificar é, se não fosse pelo critério dos perímetros urbanos publicados, nós não conseguimos ter um critério para uniformizar todas, ou seja, teríamos que ir por quem tem mais população, por quem tem mais edifícios degradados, e nessa circunstância iríamos sempre...
Ou seja, o que acontecia é... Outra coisa, se fôssemos às freguesias, peço desculpa, o que falares, agora, não estamos a pensar fazer isto, depois chegássemos, não aparecíamos lá assim, e aparecermos com isto, veja como é que ficaria, não só por isso, ficaríamos também todos perante isto. Portanto, este foi o critério da realidade. Ou seja, dos estudos todos que efetuámos, chegámos à conclusão que íamos sempre bater nas mesmas freguesias, as que têm mais população e que acabam por ter mais dinâmica até propriamente económica e social para se poderem reabilitar e terem mais condições. Estamos a falar sempre das freguesias maiores, estamos a falar de Alcanete, estamos a falar dos Amiais, Alcanhões, Valfigueira, Val de Santarém, ou seja, íamos bater sempre naquelas que de alguma maneira são sempre as que de alguma maneira têm condições para se poderem reabilitar e terem mais apoios e fundos. Ou seja, e confesso que tecnicamente justificar e não faz sentido estarmos aqui a distinguir 5 freguesias agora e depois 6 freguesias a posteriori. Então disse, tenho um critério geral para toda a gente, vamos incutir, porque estamos simplesmente a falar, eu acho que esta parte é importante, nós só estamos a fazer a delimitação nesta primeira fase, que é vinculativa por 3 anos, para que todos os municípios possam ir buscar os fundos comunitários e os benefícios fiscais, porque os processos das reabilitações urbanas podem demorar 15 anos, ou seja, podem estar vigentes durante 15 anos, mas para isso é preciso fazer o tal relatório que é a operação de planeamento de reabilitação urbana, que é um estudo muito mais pormenorizado ao ponto de termos que ir levantar todos os edifícios, levantar todo o estado de conservação deles, ou seja, é um trabalho que teria que ser porta a porta quase, juntamente com as juntas de freguesia, e aí sim delimitarmos, se calhar, um limite maior, por forma a conseguirmos ir buscar todas as casas que estavam ou não estavam em regime de degradação e que pudessem ser reabilitadas. Nós não temos condições para fazer de igual forma, num período de tempo que tínhamos, para as 28 perímetros urbanos que tínhamos. Ou seja, o que é que nós decidimos? Vamos fazer este critério porque permite que todos os municípios possam já começar a reabilitação, possam já ir buscar os financiamentos, possam já também ter aqui alguma mais-valia para poderem reabilitar as casas que têm, e nós, no âmbito da revisão do PDM, sentimos isso muito, porque muitas das pessoas querem reabilitar as casas, mas têm condições de áreas e têm condições de localizações, então era uma ferramenta também para elas poderem, de alguma maneira, irem buscar algum financiamento e ser uniforme para o Conselho inteiro, porque senão, mais uma vez, íamos bater aqui sempre nas mesmas freguesias, aquelas que têm mais condições e que têm mais população. Neste critério geral foi o que conseguimos. Também só para rematar, e porque falou nisso e acho que é importante, estas operações de planeamento, estas áreas de reabilitação urbana que estão agora delimitadas têm duração de 3 anos. Com o PDM em vigor, elas vão sofrer mais e não vão ser 21 perímetros urbanos, vão ser muito mais, e aí já o Presidente o disse e nós também já temos isso programado para fazer assim que o novo PDM entrar em vigor. Por nossa iniciativa, estas áreas de reabilitação urbana se calhar vão cair, vão ser talvez renovadas, vão ser revogadas e vão haver as outras todas que vão incluir mais áreas possivelmente e mais perímetros urbanos que agora não são e que vão passar a ser. Falo no caso, por exemplo, dos Amiais de Cima, que é um aglomerado rural atualmente, o Pé da Pedreira, as Barreirinhas, Viegas, que são áreas que são agora aglomerados rurais, mas que futuramente vão passar a ser perímetros urbanos porque têm condições para isso. Ou seja, quando o PDM entrar em vigor e estes limites forem todos revistos, a nossa obrigação é rever todos e voltarmos a fazer estas delimitações. Se calhar, nessa fase, também ainda só as delimitações e com a vincularidade de 3 anos apenas, para podermos depois, junta a junta, e aí sim vamos precisar do apoio da junta, porque é preciso um trabalho de campo gigante, porque temos que levantar quase todos os edifícios e todas as áreas, para que eles também nos ajudem a fazer as tais operações de reabilitação urbana que são vinculativas por 15 anos. E aí já tem mais tipos de intervenções. E, inclusive, a intervenção pública depois. Muito obrigado. Eu aproveito para deixar a recomendação que fiz na minha intervenção inicial, que é, nessa altura, aproveitem para fazer o trabalho que não foi feito agora. Isto é, envolvam as populações e as juntas de freguesia. Porque, ao contrário do que o Sr. Presidente estava a dizer, quer dizer, nós não tínhamos que chegar lá com uma área grande e depois apresentar-lhes uma área pequena. Não, estabelecido o critério, enfim, que pode ser discutível, mas também pode, enfim, considerar-se que era o mais fácil e o mais execuível. Estabelecido o critério, teria havido todas as condições de, com o critério estabelecido, apresentar a delimitação, chegar à junta de freguesia e dizer, olha, nós tivemos que fazer isto assim assim, era uma forma de divulgar os benefícios fiscais que, enfim, que aqueles abrangidos pela ARU, enfim, vão ficar, era uma forma de envolver as populações e era uma forma até de preparar a participação futura em sede da revisão do Plano Diretor Municipal. E, portanto, fica aqui a recomendação para que a metodologia futura de revisão
destes perímetros possam, enfim, participar, possam ser mais participados, porque o município ganha muito mais com a participação dos cidadãos do que com a exclusão dos cidadãos na participação nestes processos de planeamento, ainda por cima, quando estamos a falar de 15 anos. Sr. Vereador, eu quero passar aqui uma mensagem que acho que é importante. Isto é uma primeira fase. Como a arquiteta Catarina disse, nós iremos, mal entre o plano diretor municipal, fazer novas alterações, tentar fazer tudo aquilo que fizemos. Achámos, e o Executivo, neste aspecto, achou que seria importante ir ao máximo de freguesias do que fazer aquilo que a arquiteta disse, que com os critérios que tínhamos, provavelmente iríamos estar aqui a apresentar. Há uns meses atrás, meia dúzia de meses atrás, teríamos a apresentar aqui 5 ou 6 freguesias. E, portanto, eu acho que isso seria muito mais lesivo, ou seja, seria muito menos as pessoas a beneficiarem disso, e, portanto, foi esse o critério, e, como tal, achámos que é o melhor porque conseguimos ter um número maior de habitações possíveis de reabilitar, se me é permitida a expressão, do que aquele tal critério, que poderia ser um pouco maior em algumas delas, mas seriam só 5 ou 6, e se verem, há declarações minhas públicas que no início até ponderámos isso e dissemos, olha, se calhar só conseguiremos em alguma... Eu cheguei a dizer isso na Assembleia Municipal, que estávamos a trabalhar nisso, mas, portanto, depois fomos avançando, a metodologia que está a dizer, se tivéssemos decidido avançar para as 5, 6, teria sido essa. Como, sendo olha, o critério, não podemos mexer muito, para serem mais aos perímetros urbanos. E foi isso que decidimos, mas, Sr. Vereador, teremos todo o gosto em tomar essa metodologia e agora, no final do ano, início do ano, provavelmente, como disse o primeiro trimestre, o plano municipal espero que esteja revisto, mas com as alterações que há, é daqueles que será revisto e quase imediatamente entra novamente com alterações, portanto ninguém se iluda com esse tipo de situações, mas, portanto, acho que demos um passo importante, criação de muitas áreas de habitação urbana, um grande número de municípios podem beneficiar de uma série de isenções. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista.